Na semana passada nós encerramos aqui o segundo discurso de Jesus narrado no Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 10. E mais uma vez, lembrando os irmãos, o Evangelho de Mateus ele não é organizado de uma maneira cronológica, né? Ele não traz eventos cronologicamente ordenados, né? Que aconteceu na história de Cristo. Mas Mateus ele faz uma organização lógica, de acordo com a sua intenção, aquilo que ele queria trazer para o seu público, para os seus leitores. Então Mateus ele estruturou todo o seu evangelho em cima de 5 grandes sermões de Cristo, 5 discursos, 5 pregações de Jesus. E ele intercala esses discursos com narrativas sobre os milagres de Jesus, os milagres que Jesus produziu e diversos outros acontecimentos em torno da vida de Cristo. Depois de cada sermão que Jesus falou, de cada um desses discursos, Mateus ele sempre sinaliza esse fim de discurso com expressões comuns. Ele faz uma transição entre o discurso e a narrativa. E é isso que você encontra no primeiro versículo aqui do capítulo 11 de Mateus, quando ele diz: quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Então, sempre que encerra um discurso, Mateus ele introduz um versículo, ali algumas expressões demonstrando essa transição do discurso para a narrativa. Então, Mateus aqui está indicando que o discurso acabou e que agora ele traria narrativas de eventos relacionados à vida de Cristo. O próximo discurso que nós veremos vai ser lá no capítulo 13, as conhecidas parábolas do reino. Então, entre esses dois discursos, o discurso do capítulo 10, que nós já vimos, e as parábolas do reino, no capítulo 13, nós temos narrativas que demonstram uma mudança importante no ministério público de Jesus. Até agora, até esse momento, até o fim do capítulo 10, nós vemos Jesus no período da sua grande popularidade. Jesus sempre cercado de grande multidão, as pessoas ali seguindo o Messias, maravilhadas com o seu ensino, maravilhadas com aqueles tantos milagres produzidos pelo Messias, que demonstravam ali a sua autoridade, ele era de fato o Messias enviado por Deus. E agora, nas narrativas que nós veremos aqui nos capítulos 11 e 12, esse cenário vai passar a ser diferente. Mateus ele vai narrar essa mudança de cenário. Nós agora veremos o início da oposição ao ministério de Jesus. Todo aquele alerta de Cristo no capítulo 10 aos seus discípulos sobre perseguição, sobre sofrimento, enviarei vocês como ovelhas por meio de lobos, as pessoas odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo isso começa a se concretizar, essa oposição na vida de Cristo. Jesus será rejeitado e essa rejeição aumentará gradativamente até o ápice da crucificação. Então esse texto de hoje que nós veremos, ele serve como uma introdução a esse novo momento, a essa virada no ministério público de Jesus. Inicia-se aqui um processo de oposição ao rei. Vamos fazer a leitura então de Mateus 11, versos 1 a 19. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora,
O reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem conhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que compararei essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, soberano Senhor, amado, misericordioso, nós clamamos aqui diante do texto bíblico, diante dessa exposição que será trazida hoje, Deus, pedindo, como sempre, que a Tua graça se estenda sobre nós, que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender esse texto, que a gente possa compreender e reconhecer as inúmeras dificuldades que o próprio texto impõe a nós, mas que possamos, que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade, nos conduzir, Senhor, estritamente naquilo que era a Tua intenção nos ensinar, e que principalmente a gente consiga aplicar esse texto às nossas vidas de uma maneira que ele se torne tão relevante hoje como foi há tanto tempo atrás. Pai, tenha compaixão de nós, tenha Teu amor pelas nossas vidas e seja misericordioso nos dando a compreensão e principalmente, Deus, a submissão ao texto bíblico e à Tua palavra. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Queridos, os irmãos que já acompanham as pregações aqui do Evangelho de Mateus sabem que eu nunca trouxe tantos versículos em uma única noite, né? Normalmente a gente fica em 2, 3, 4 versículos no máximo. Portanto, a pregação hoje vai ser um pouquinho diferente da habitual. Né? Eu entendi ser importante que nós analisássemos todo esse texto hoje para que ele ficasse bem claro, né? Essa ideia de transição como uma introdução ao novo momento que nós veremos daqui para frente em relação ao ministério de Cristo no Evangelho, esse momento de oposição. Então, por conta disso, né, eu vou explicar todo o texto, né? De primeiro momento eu vou trazer toda a explicação e aí só depois eu vou trazer algumas aplicações importantes para mostrar a relevância desse texto para nós hoje. Então nós temos aqui, nessa narrativa que Mateus nos traz, 4 momentos distintos ao longo desse texto. Eu vou explicar cada um desses momentos. Na primeira parte, nós veremos que Mateus ele narra a pergunta que foi realizada por João Batista nos versículos 2 e 3. Depois, nós temos a resposta que Jesus dá a esse questionamento nos versículos de 4 a 6. Em seguida, Jesus traz uma defesa de João Batista e do ministério de João nos versículos 7 a 15. E aí ele vai encerrar esse texto com uma forte repreensão aos judeus nos versículos 16 a 19. E eu peço, irmãos, que você mantenha a sua Bíblia aberta o tempo todo. Tente manter a concentração e o olho no texto, para que todos nós possamos juntos aqui compreender o que está escrito e revelado aqui a nós, porque vamos encontrar diversos desafios aqui na interpretação desse texto. Então, a primeira parte, nós encontramos a pergunta de João Batista nos versos 2 e 3. Então, ele diz assim o texto: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Mateus ele já havia registrado no seu evangelho, lá no capítulo 4, verso 12, a prisão de João Batista. Ele já havia informado isso aos seus leitores. E foi nessa circunstância, durante a sua prisão, que João começou a ter dúvidas acerca de Jesus. E o texto aqui ele é bastante claro sobre o tipo de dúvida que João teve sobre Jesus. Acompanhe comigo os detalhes aqui nesses versículos. No versículo 2 é dito que João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo. E aqui está um detalhe bem importante de ser reparado. Mateus narra que João ouviu falar das obras de quem? De Cristo. Fora a genealogia
lá no primeiro capítulo que Mateus traz, a genealogia de Jesus, essa é a primeira vez que Mateus atribui o título de Cristo a Jesus. Por mais que para nós hoje, Cristo, a expressão Cristo, seja como sobrenome de Jesus, né? Nós falamos Jesus Cristo, Mateus ele tem evitado usar essa expressão até este momento. E por que Mateus evita? Porque Cristo significa literalmente ungido. É isso que significa a palavra. E é um sinônimo para a palavra Messias. Então Mateus ele quer deixar bem claro aos seus leitores que a dúvida de João não é sobre outra coisa, senão sobre as obras de Jesus como Messias. Isso fica ainda mais claro no versículo 3, onde Mateus informa a pergunta propriamente dita. Diz que João mandou perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? E aí essa expressão, aquele que estava por vir, é uma referência direta a textos do Antigo Testamento que contêm profecias messiânicas. Como, por exemplo, o Salmo 118, 26, que diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou ainda Isaías 59, 20, que diz: o Redentor virá a Sião. Então a pergunta de João está diretamente relacionada a Jesus como o Messias. Ele é aquele que os profetas falaram que viria? Ou temos que esperar outro? É de fato Jesus o Messias? Então João queria saber se Jesus era realmente o Messias prometido pelo Senhor, que viria para salvar Israel. Jesus é realmente o libertador prometido? Essa era a dúvida de João. Agora, a dúvida que talvez fique para nós, leitores modernos, é: como que João pode ter duvidado? É a dúvida que nos fica quando nós vemos como que pode, ao ver toda a história narrada, né, a relação de João Batista com Jesus. Você vê aquela relação, inclusive, na gravidez das mães, né? Você vê ali tão claro, envolvendo João Batista e Jesus, os seus ministérios ligados diretamente. E a gente pensa: nossa, como que João pôde, diante de toda essa história, toda essa ligação dos ministérios, das gravidezes das suas mães, ele ainda ter dúvidas de que Jesus era realmente o Messias? E não é por acaso que Mateus colocou essa dúvida de João abrindo essa nova sessão, que vai marcar esse início de uma forte oposição que Jesus enfrentará no seu ministério terreno e que vai culminar na crucificação. A questão é que a dúvida que João introduz é algo que aconteceu de maneira geral entre o povo. O Messias passou a ser questionado não só por João, mas de maneira geral pelo povo. O seu ministério, o ministério de Jesus, começou a decepcionar as pessoas que esperavam um Messias diferente. Vamos lembrar a situação de João Batista neste momento para nos ajudar a entender essa sua dúvida. Neste momento, João, onde ele estava? Preso, no cárcere. E ele já estava há certo tempo lá, sofrendo em prisão. E qual era a mesma pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. A pregação de João Batista consistia em um chamado ao arrependimento, porque o Messias havia chegado. Isso anunciava o período da restauração ao povo de Israel, e além da restauração, anunciava também um julgamento para os inimigos de Israel. Arrependam-se, ele dizia. Por que alguém chama alguém para se arrepender? Arrependam-se, porque quem não se arrepender será julgado. Quem não se arrepender enfrentará o juízo. E é por esse mesmo motivo que nós hoje clamamos às pessoas: se arrependam dos seus pecados. Creiam em Cristo. Não porque nós queremos uma igreja superlotada, mas porque nós queremos ver as pessoas salvas. Nós não queremos ver as pessoas enfrentando o juízo divino que está anunciado. E aí João ficou sabendo das obras de Cristo. Que obras eram essas? Obras de misericórdia. Obras de cura de doenças. Obras de expulsão de demônios. Jesus tendo comunhão com publicanos. Mas nada de juízo.
João permanecia preso nas mãos do maior inimigo de Israel naquele tempo, o Império Romano. Isso trouxe confusão para João. João começou a questionar, será realmente que é ele? Porque o Messias vem para restaurar e julgar. Mas nada de julgamento, nada de juízo. Eu estou sofrendo ainda nas mãos dos inimigos de Israel. Será que eu entendi errado e nós temos que esperar outro? Jesus está tendo misericórdia com todos. Está curando, está ensinando, mas onde está o juízo? Onde está a consumação do temido dia do Senhor, que os profetas tanto anunciavam? Onde está o dia do julgamento das nações? E aí Jesus, tendo conhecimento da dúvida que tomava o coração de João Batista, ele enviou sua resposta nos versos 4 a 6. Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Qual foi a resposta de Jesus? Ele mandou anunciar a João tudo aquilo que ele estava realizando no seu ministério. Ele confirma, ele reafirma as suas obras neste momento. Jesus faz uma síntese de tudo aquilo que ele estava realizando, milagres diversos, estava agindo com misericórdia e estava pregando as boas notícias, o Evangelho. E aí, para formular essa resposta, Jesus ele usou textos proféticos que anunciavam a vinda do Messias. Jesus aqui nessa sua resposta, os versos 4 a 6, ele faz citações diretas de Isaías 35 e 61 e também faz alusões a Isaías 26 e 29. Jesus está informando o seguinte para João. Olhe para as profecias que apontavam para a vinda do Messias. Olhe para esses textos. Elas estão se cumprindo exatamente conforme foram anunciadas. Estão se cumprindo através dos milagres e através da pregação do Evangelho. Mas a chave principal dessa resposta ainda está no verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus está, neste momento, oficialmente trazendo novas revelações sobre o plano da redenção. O Messias não viria da maneira que o povo esperava. E por conta disso, porque ele não viria daquela maneira que eles achavam, eles precisariam ter fé. Só os milagres não seriam mais suficientes para confirmar a sua autoridade. Eles precisariam confiar nas palavras de Jesus, de que de fato é. Jesus era de fato o Messias, aquele que deveria vir. Eles precisariam crer nas palavras de Jesus. E aí, neste momento, talvez uma pergunta que esteja passando nas suas cabeças é: será que o povo de Israel em geral, ele foi tão mal na sua interpretação do texto bíblico que não conseguiu ver claramente que Jesus é o Messias? Será que nem mesmo João Batista foi capaz disso? Ficou com dúvidas? Até ele ficou ali duvidando se Jesus era de fato, né? Para nós, esse questionamento sobre Jesus ser o Messias, ele parece até meio injustificável, né? No nosso contexto. Como assim que eles conseguiam duvidar essa façanha de vendo Jesus fazendo milagres, anunciando, pregando, mostrando a sua autoridade, expulsando demônios, curando paralítico, né? Tudo aquilo que as profecias, daí a gente pega, Isaías 53, leia Isaías 53. Tá claro, como é que esse povo não enxergou? A nossa dúvida, a gente até se indigna com o povo, né? Como é que eles rejeitaram? Mas não é tão simples assim, irmãos. É simples para nós, porque nós começamos a estudar as Escrituras pelo Novo Testamento. Nós iniciamos com a convicção de que Jesus é o Cristo. Nós saímos certos de que Ele é o Messias. Mas se nós estudarmos as profecias do Antigo Testamento, se você fizer uma leitura, em especial de Isaías, Ezequiel e Daniel,
você vai ver que os profetas, eles trouxeram as suas profecias sobre a vinda do Messias de uma maneira em que o período da restauração de Israel, o período da vinda do Messias e da restauração de Israel era simultâneo. Eles pregavam de uma maneira contínua. O Messias vem e o Messias restaura. Assim estão as profecias no Antigo Testamento. Leia Isaías, Daniel e Ezequiel, você verá o Messias chegando e o Messias restaurando. O tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo onde Deus incluiria os gentios no seu reino, não estava profetizado no Antigo Testamento. E aí Jesus está neste momento trazendo progresso na revelação. Ele está dizendo, olha, o Messias não veio da maneira como vocês achavam. E agora vocês têm que confiar em mim, que eu sou de fato o Messias. Vocês precisam reexaminar as suas próprias conclusões. Vocês precisam rever as suas convicções sobre o Messias e confiar em mim. Portanto, ele diz, bem-aventurados aqueles que, vendo as obras de Jesus, permaneceram crendo que ele é o Messias. Bem-aventurado, feliz, aqueles que não encontraram em Jesus e nas suas obras, naquele momento, motivo para desanimar. Eles não ficaram achando que ele não era o Messias que eles deviam esperar. Porque Jesus é o Messias, mas não o Messias que eles imaginavam, mas o verdadeiro e único Salvador e Libertador. Jesus agora ele não dá mais informações sobre este momento. Jesus ele não vai detalhar no texto que nós estamos vendo agora o que seria exatamente diferente na sua vinda, na sua obra, no plano redentor. Jesus não explica quando que será o dia do juízo, quando que vai acontecer o julgamento dos inimigos de Deus. Mas, na sequência, ele vai começar a expor isso de maneira mais clara. No seu próximo discurso, no capítulo 13, Jesus começa essas explicações, nas famosas parábolas acerca do reino. E aí ele começa a explicar o que vai acontecer de diferente. O que é esse período em que nós estamos vivendo agora, que não havia sido profetizado. Então, depois da resposta que Jesus dá à dúvida de João Batista, nós chegamos no terceiro momento do texto, onde Jesus ele faz uma exaltação aqui de João Batista e do seu ministério, nos versos 7 a 15. Ele diz, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, depois da dúvida de João sobre Jesus, se ele era realmente o Messias prometido, depois de Jesus responder essa dúvida, neste momento, Cristo agora dá um testemunho sobre o ministério de João Batista e a sua importância na redenção, no plano da redenção, na história da redenção, diante de todo o povo que estava ali. Jesus ele repete por 3 vezes a pergunta, o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver? Percebam na sua Bíblia, essas perguntas aparecem no versos 7, 8 e 9. São perguntas, Jesus usa essas perguntas como um recurso retórico, para transmitir a verdade que ele queria transmitir ali acerca de João e do ministério de João. Na primeira pergunta ele diz, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento,
Irmãos, o caniço é uma vegetação que cresce, uma vegetação alta que cresce em abundância no Jordão. Então o que Jesus está perguntando aqui é se o povo foi ao deserto ver uma pessoa agitada, uma pessoa instável, né? A resposta não precisa ser dada, claramente não. O povo não achava João um louco, eles não foram lá dar ouvidos a alguém agitado, instável. Eles foram atrás de um profeta. Depois ele pergunta: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? E mais uma vez a resposta é certamente que não. As pessoas sabiam muito bem como João Batista se vestia. Não eram roupas finas, delicadas. João não habitava em palácios. E aí, por fim, na terceira resposta, Jesus diz: sim, o que foram ver? Um profeta? E aí ele mesmo responde essa pergunta: sim, um profeta. E aí ele acrescenta: e eu lhes digo, mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Cristo afirmou ao povo que João Batista era mais que um profeta. E por que ele era mais que um profeta? Porque João não só profetizava, mas ele também era objeto de profecia. Os profetas do Antigo Testamento haviam escrito sobre João Batista. E aí Jesus citou o profeta Malaquias, capítulo 3, verso 1, para comprovar isso. Malaquias havia profetizado sobre um mensageiro que prepararia o caminho para o Messias. E esse mensageiro era João. Aí já no partir do verso 11, Jesus passa a falar sobre tempos, sobre cronologia do plano da redenção. Ele diz ali no verso 11: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Repare o que ele diz aqui. Que dentre todas as pessoas que nasceram até aquele momento, até o momento que Jesus está proferindo aquelas palavras, ninguém era maior que João Batista. Ou seja, segundo Jesus, João Batista era maior que Abraão. Jesus Batista era maior que Moisés. Maior do que qualquer outro profeta. Agora, maior em que sentido? Seria em importância? Seria maior no sentido de poder? Em termos proféticos? Será que era maior nesse sentido? Maior dos profetas? Não, irmãos. Jesus aqui está falando num sentido de privilégio. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a redenção. Profetizaram sobre a vinda do Messias, mas nenhum deles teve o privilégio que João teve. Nenhum deles viu o Messias com os seus próprios olhos. Nenhum deles entrou no Rio Jordão com o próprio Deus encarnado e batizou a ele. Dentre todos os profetas, dentre todos os que nasceram até aquele momento, João foi o mais privilegiado, o maior de todos. Entretanto, Jesus também afirma que o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí, para entendermos essa afirmação, nós precisamos pensar em termos do período da história da redenção, né? Jesus ele viveu no tempo anterior ao que a gente chama do tempo da graça, anterior ao tempo da própria crucificação, do tempo do sacrifício do Cordeiro de Deus, antes do tempo do derramar do Espírito Santo em Pentecostes. Ou seja, João ele foi um privilegiado entre os profetas, mas ele não teve o privilégio de presenciar o pagamento definitivo do preço pelos nossos pecados. Ele não teve o privilégio de ver o preço do nosso pecado sendo quitado na cruz do Calvário. E ele também não teve o privilégio de presenciar e até mesmo de experimentar o derramar do Espírito Santo no coração de todos os que creem a partir de Pentecostes, a partir de Atos 2. Por isso que o menor que vive no tempo da igreja é maior do que o maior dos profetas. Porque
os que viveram neste período do derramado do Espírito Santo, aqueles que viram o Cristo crucificado e ressurreto, eles tiveram o privilégio de ver a revelação completa, o plano da redenção sendo consumado. E, acima de tudo, teve o privilégio de ter a habitação permanente do Espírito Santo, o selar do Espírito na sua vida, garantindo a salvação eterna. E aí nós chegamos no versículo 12, e tem sido alvo de inúmeras interpretações. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus está dizendo é que desde os dias em que João iniciou o seu ministério e a sua pregação, uma pregação que dizia arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus, desde aquele momento o reino pregado por João sofre com oposição, sofre com violência. Ele sofre ataque dos líderes judeus, sofre ataque de pessoas que esperavam o Messias por causa da sua prosperidade que ele traria à nação, ao invés de esperar o Messias por conta da sua justiça, por conta da salvação dos seus próprios pecados. No capítulo 10, Jesus advertiu os seus discípulos sobre a certeza da oposição, do sofrimento, da violência que eles sofreriam por causa do nome de Cristo, por causa da pregação do Evangelho do Reino. Uma oposição que só iria aumentar, piorar cada vez mais. Então, desde o momento que João passou a pregar sobre o Evangelho do Reino, o reino sofre com violência. Pessoas tentam atacar o reino de Deus, sofrem oposição, e isso será até o retorno. E aí a parte final do versículo 12 é sem dúvida a mais difícil de se interpretar. Há muitas interpretações diferentes sobre essa partezinha final, os que usam de força se apoderam deles. E você tem teólogos bem respeitados falando coisas completamente opostas acerca disso. E por que é tão difícil achar a interpretação desse texto? Porque é uma estrutura gramatical e um tempo verbal no texto original bastante confuso, é difícil realmente a interpretação. E aqui eu vou concordar com a tradução proposta pela NVT. Eu creio que a NVT traz o texto de uma maneira bem clara. E eu vou ler o verso 12 aqui conforme a NVT. Ele diz assim: desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pessoas violentas o atacam. É a parte final, segundo a NVT. Essa parte final do versículo, ele diz respeito às pessoas que atacam o reino com violência e oposição. E é bem provável, por conta do contexto, que Jesus tivesse até alguém em mente ao dizer de pessoas que atacam, pessoas violentas que atacam o reino. Talvez Jesus tivesse em mente a pessoa de Herodes Antipas, aquele homem que havia mandado prender João Batista. Então ele está falando de pessoas específicas que atacam com violência o seu reino. E aí nos versículos seguintes, versos 13 e 14, Jesus confirma de maneira definitiva o ministério de João Batista, dizendo que João era o cumprimento de profecias bem específicas. Por exemplo, o cumprimento de Malaquias 4:5, texto que diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus, inclusive, aqui ele está frustrando um grupo de judeus que esperava e que pensava que Elias viria realmente pessoalmente antes do Messias. Estava aguardando um Elias ressuscitado vir preparar o caminho do Messias. Cristo diz que a profecia de Malaquias se cumpre na vida de João Batista. E aí nós chegamos à parte final do texto, onde Jesus encerra com uma forte repreensão ao povo judeu nos versos 16 a 19. Mas aqui compararei essa geração. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Essa aqui é uma forte repreensão ao povo de Israel.
Talvez haja um direcionamento dessas palavras, mais particularmente aos fariseus, mas é uma advertência que vai atingir toda aquela multidão que estava atrás de Jesus neste momento de grande popularidade do seu ministério. Porém, esse é um texto que marca uma transição deste momento popular para um momento onde Cristo vai começar a enfrentar uma oposição declarada. E aqui nós temos um ponto-chave nessa mudança. Jesus adverte o povo sobre as suas expectativas irreais que eles possuíam sobre o Messias. Jesus compara eles com crianças que não se entendem nas suas brincadeiras. Sabe o que as crianças daquele tempo gostavam de brincar? De festa de casamento ou de funeral. É essa a ilustração que Jesus usa aqui. Cristo usa a ilustração de crianças na praça, alguns querendo brincar de festa de casamento, mas outros não querem. Alguns querem brincar de funeral, aí os outros ficaram de birra. E eles não se acertam nunca. Jesus está mostrando um exemplo de crianças birrentas, que nada contenta. Né? Ele diz, nós tocamos flautas, né? As crianças ali, estamos tocando, estamos brincando de casamento, mas você, os outros aqui não querem dançar a dança do casamento. Daí vamos brincar de funeral então. Aí nós começamos a brincar e vocês não querem chorar no funeral. Né? Crianças que não se entendem nas suas brincadeirinhas. Essa é a comparação que Jesus faz com aquele povo. Crianças birrentas. Jesus está dizendo, olha, vocês são infantis. Vocês são egoístas. Vocês agem de maneira irresponsável. Até mesmo irracional muitas vezes. Nunca estão contentes. Até ontem, vocês estavam cheios de entusiasmo com João. Estavam indo ao deserto, sendo batizados aos montes por João Batista. Agora vocês dizem, não, João é muito duro, deve estar com demônio. Né? Ontem empolgados, hoje acusando João de agir por influência demoníaca. Até há pouco vocês estavam aqui maravilhados com os meus ensinos, com meus atos de misericórdia, com os meus milagres. Agora vocês estão aí dizendo, esse aí bebe e come com pecadores, não pode ser o Messias. E aí Jesus termina. Mas a sabedoria é justificado por suas obras. Mas a sabedoria de Deus, é comprovada pelos filhos da sabedoria, João e Jesus. É comprovada pelos frutos da vida desses dois homens e dos seus ministérios. As obras deles comprovam que eles são, sim, parte fundamental do plano perfeito e sábio de Deus na redenção do seu povo. Esse é um texto, irmãos, que marca um momento importante e de transição desse ministério público de Jesus. Até aqui nós vimos, por meio do Evangelho de Mateus, Jesus cercado sempre de grande multidão, pessoas maravilhadas com o seu ensino, com a sua autoridade. Autoridade que Jesus confirmava por meio de muitos sinais e milagres. No máximo que nós vimos até aqui foram alguns membros da elite religiosa judaica cercando Jesus, fazendo algumas perguntinhas, né, tecendo algumas críticas, mas nada muito declarado. A partir de agora, nós veremos uma oposição aberta e declarada contra Jesus Cristo. Essa oposição vai ser fomentada pelos líderes judeus e continuará contaminando o povo de maneira geral. E aí nós veremos na sequência, nos capítulos 11 e 12, até mesmo a família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos vão aparecer no texto se opondo ao seu ministério. Por que isso aconteceu? Como que a nação escolhida por Deus se opôs ao Messias? Jesus realizava somente coisas boas, milagres, ensinos maravilhosos, um padrão moral elevadíssimo. Como que isso foi possível, né? Como chegou a esse ponto? Muitas vezes é difícil para nós entendermos essa oposição do próprio povo judeu a Jesus. Lembrando, irmãos, que essa não foi uma oposição só de crítica. Essa oposição
vai culminar numa crucificação, no seu assassinato. Não era qualquer oposição. Era uma oposição que levou Cristo à morte. E a gente se questiona como que isso aconteceu. E a questão fundamental por trás dessa oposição é porque os judeus esperavam que o Messias viesse e os libertasse politicamente dos seus opressores e estabelecesse a nação de Israel como a maior nação do mundo. E neste momento que nós estamos agora do Evangelho, está cada vez ficando mais claro que Jesus não satisfaria essa expectativa do povo. E diante disso, o povo, a partir de agora, começará a rejeitar não só Cristo como Messias, mas rejeitará as provas que Jesus concede, os seus muitos milagres, e rejeitará os seus padrões morais. E é nesse ponto que nós encontramos a grande lição desse texto para nós. Nós precisamos e devemos olhar para essa rejeição do povo judeu, essa oposição ao Messias e ao seu reino, e tirar aplicações para a nossa vida, de uma maneira que a gente não venha cometer o mesmo erro. Os judeus rejeitaram o Messias que eles tanto esperavam, porque eles criaram expectativas irreais sobre ele. Quando eles perceberam que as suas próprias expectativas não seriam supridas por Jesus, eles não pensaram duas vezes. Eles o rejeitaram como Messias libertador, como seu Salvador. Por isso, irmãos, que as nossas expectativas em relação a Jesus Cristo precisam ser reais, precisam ser verdadeiras. Nós não podemos criar as nossas próprias expectativas, esperar que Jesus atenda os nossos próprios desejos e vontades. Porque se você criar uma expectativa de que, vindo até Cristo, Ele vai lhe dar uma vida melhor, Ele vai te livrar do sofrimento neste mundo, Ele vai lhe dar um jeito de resolver os seus problemas financeiros, Ele vai resolver os seus conflitos no casamento, que Ele vai te dar um namorado, ou coisas desse tipo. Se você vier com essas expectativas, se prepare. Porque logo, Cristo, esse Cristo que você criou na sua cabeça, vai lhe decepcionar. Porque o sofrimento vai vir. Porque talvez o milagre que você espere nunca chegue. E aí, nesse momento de decepção, você não vai pensar duas vezes. Você vai abandonar Jesus e vai passar a fazer oposição a Ele. Isso acontece porque Jesus é mau? Ele não quer que a gente receba coisas boas nessa vida? Não. Mas porque essas são expectativas irreais. São falsas. São expectativas que buscam os nossos próprios desejos e sentimentos. Ao invés de nós buscarmos expectativas num lugar seguro. De onde devemos extrair a nossa esperança em torno do Messias? De apenas um único lugar, irmãos, da palavra de Deus. Nós não podemos formar uma visão, uma imagem de Deus que não seja extraída da fonte segura, que não seja extraída da revelação de Deus para nós. Mas, infelizmente, é isso que as pessoas têm feito, formando o seu próprio Cristo, um Deus falso, produzido pela sua própria mente, ou pela mente de outras pessoas. Eu falo a mente de outras porque muitas igrejas têm contribuído, têm até mesmo ensinado sobre um Jesus que não é encontrado na Bíblia. Um Jesus domesticado, onde eles vão lá e tentam colocar uma coleira no pescoço de Jesus, para que eles façam tudo aquilo que eles querem, tendo domesticar Cristo. Esse é o Jesus do paganismo. Aquele Jesus que você precisa fazer algo para receber favor dele. Aquele que você se relaciona com ele com base nos seus próprios méritos.
onde o principal sinal de que você está em comunhão com esse Jesus é sucesso e prosperidade. Aqueles que têm essas coisas são vistos como espirituais. São vistos como aqueles que receberam o favor de Deus. Já os que sofrem, já aqueles que estão em dificuldades, já os pobres e os miseráveis são vistos como pecadores. Estão com demônio. Você está passando por isso na sua vida? Confesse o seu pecado. Tem algo contigo. Você não está fazendo o que deve fazer. Isso é paganismo cristão. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 28 a 31, Paulo diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que ninguém diga, eu mereço, eu fiz. E ele continua, mas vocês são dele. E em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você quer achar glória? Encontre o Senhor. A expectativa que nós devemos ter sobre o Messias é que ele nos salve do nosso pecado. Nós devemos ter a expectativa de que em Cristo nós encontramos sabedoria, a verdadeira, que nos conduz para o maior prêmio de todos, a vida eterna. Nós encontramos em Cristo justiça, porque Cristo é a justiça de Deus. Nele nós somos justificados. Nos tornamos justos pelos méritos dele. Em Cristo nós encontramos santificação. E em Cristo nós encontramos redenção. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Lá você encontra. Você não consegue pagar com o seu próprio dinheiro uma dívida com um Deus eterno. Mas em Cristo tem saldo suficiente e Ele pode nos dar. Somente, irmãos, quando nós entendemos que somos pecadores rebeldes, que não temos nada para oferecer para aquele Deus que tem todas as coisas, quando nós entendemos que não há méritos em nós mesmos, que não podemos comprar ou ser merecedores da graça, é neste momento que nós corremos para Cristo, o Messias, com expectativas reais, verdadeiras, porque somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode nos resgatar, somente Ele pode nos perdoar e somente Ele pode nos conceder vida eterna. Se você quer a graça de Deus, tudo o que você precisa fazer é precisar dela. Tudo que você precisa fazer é desesperadamente precisar da graça. Portanto, busque o Jesus da palavra de Deus. Não construa o seu próprio Jesus na sua própria mente, do jeito que você acha que ele é. Eu me relaciono com Jesus do meu jeito. Não preciso ir na igreja. Eu não preciso ter comunhão, congregar, orar, porque eu tenho o meu jeito de relacionar com Jesus. Mentira. Só há um jeito de se relacionar com Ele. Está revelado nas Escrituras. Não siga o seu próprio Jesus. Não siga o Jesus de outras pessoas. Mas busque apenas na única fonte segura de conhecimento. Estude a palavra de Deus. E aí sim, ore para que Deus nos livre de cometer o mesmo erro deste povo, que vendo o Messias, que vendo os seus milagres, o rejeitaram porque tinham expectativas irreais sobre ele. Rejeitaram o Salvador, o único capaz de salvar. E aí nós chegamos ao fim de mais uma exposição do Evangelho de Mateus diante da mesma decisão que o Evangelho, as boas notícias de Cristo sempre nos levam a tomar. O que nós faremos com Cristo?
Que decisão nós tomaremos sobre o Messias que veio ao mundo? Será que nós vamos nos unir ao povo que rejeitou o Messias, porque esse Messias não atende às minhas expectativas? É importante dizer, irmãos, que ter dúvidas sobre Jesus não é um grande problema. João Batista teve dúvidas também sobre Jesus. Os próprios apóstolos duvidaram em alguns momentos de Jesus. O problema é estar diante da dúvida e não confiar na palavra de Cristo. O problema é achar em Jesus um motivo de tropeço. Nós estamos diante do Messias. O Messias falou. O Messias ensinou. Jesus anunciou. Ele disse que ele mesmo era a verdade, que ele era o caminho e que ele era a vida. E que ninguém consegue ir ao Pai se não for por meio dele. O que faremos com Jesus? O que faremos com essas suas palavras? Vamos nos unir ao povo na sua rejeição? Ou nos uniremos aos apóstolos na sua fé, crendo e nos comprometendo com Cristo e com a sua palavra? Seremos como crianças birrentas que nunca estão contentes? Ou seremos gratos pela imensa graça de Deus que nos pede apenas para confiar? Qual será a sua decisão? Vamos orar.